Olá pessoal, curso Termometria, módulo Termopares número 50. Hoje nós vamos falar sobre polinômios termopar tipo S, que é o termopar de platina, né? PT/PTRH 10%. E lembrando que a relação aqui vai ser temperatura em função da força eletromotriz. Vai existir outro vídeo que é ao contrário, força eletromotriz em função da temperatura. São coisas diferentes, tá? Mas vão estar definidos aí com cores diferentes também na capa do vídeo, para que vocês não pensem que é uma duplicidade, tá pessoal? Então aqui hoje relação temperatura versus força eletromotriz. Eu preciso terminar esse estudo dos polinômios para a gente poder avançar depois em integral, derivada, fazer os gráficos, comparativo. Tem bastante coisa legal aí pela frente. A relação temperatura versus força eletromotriz, nós temos algumas premissas, né, que a gente vem colocando, e até para entender do tipo S também. Os termopares não apresentam relação linear entre força eletromotriz e temperatura, o pessoal já sabe disso, eles não apresentam isso. E nós temos aí uma representação da integral αt vezes dt, que depois a gente vai se aprofundar nisso. O termopar tipo S, ele apresenta, para representar a curva termopar do termopar tipo S, é necessário uma equação de até nono grau, né? A gente vai dar uma olhada nisso aí pelos coeficientes, e para uma equação de nono grau, a fim de obter uma precisão de mais 0,02 graus a menos 0,02 graus. Esses valores eu tirei da onde? Tirei da STM. A STM ela coloca as faixas de temperatura, os coeficientes que eu vou mostrar para vocês, as faixas, e ela determina a precisão para cada faixa. Aqui eu peguei a maior e a menor, né? Maior em relação a positivo e menor em relação a negativo, mas são os extremos, né? Vale ressaltar que os valores da força eletromotriz em função da temperatura, eles foram obtidos experimentalmente, no laboratório, né? Depois que você faz no laboratório, faz de modo experimental, você tabela isso em forma de coeficientes, onde eu vou usar aqui nessas equações polinomiais. A intenção é essa. A relação temperatura versus força eletromotriz. Vamos ver agora os coeficientes. O termopar é o tipo S, de platina, PT/PTRH 10%, tipo S, que requer uma equação de nono grau. Olha que interessante esse termopar, porque ele apresenta 4 faixas diferentes, aonde cada faixa ela tem o coeficiente de cada uma delas. Então, para que eu pudesse ter uma precisão boa aqui, de menos 50 até 250, foi necessário até o coeficiente 9, até 1200 9, até 1664 o quinto, né, o coeficiente até a quinta potência, e assim por diante. É bom entender, deixa eu dar uma olhada aqui, que aqui olha que interessante, né? Aqui vai de 250 até 1200, aqui volta para 1064 até 1664, e aqui de 1664 até 1768,1, né? Por que aqui volta, né, pessoal? Porque para esses coeficientes eu tenho um erro, lá na STM ele fala do erro que tem aqui, depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso. E esse cara aqui eu volto um pouco antes aqui, porque o ideal não, o que nós vimos até agora é, aqui termina, aqui começa, aqui termina, deveria começar com 1200, então ele retroagiu. Então para cá eu tenho um erro e para cá eu tenho outro erro. Então na mudança do coeficiente. Na hora de montar os gráficos a gente vai ver onde impacta isso. Aqui foi na sequência, onde termina aqui, começa aqui e vai até o final. Então aqui teve uma situação que acabou tendo uma faixa de comum entre os dois, vamos dizer assim. Bom, das equações polinomiais temos que definir o T, a temperatura, tá certo? E o T é essa equação, T em função da milivoltagem. Como eu já expliquei, aonde eu uso isso? No laboratório. Eu tenho a milivoltagem e quero a temperatura. Para fazer a calibração, eu meço o que? A milivoltagem do termopar.
Eu coloco a milivoltagem aqui, tenho os coeficientes para cada uma das faixas, eu obtenho o que? A temperatura. É para isso que serve essa equação, e eu vou mostrar como. Os laboratórios, eles usam muito isso, tá? Para que nos relatórios você coloque a milivoltagem e ele já informa aí com uma precisão muito boa a temperatura relacionada àquela milivoltagem. Bom, pessoal, aqui é a tabela que eu fiz, tipo S, norma E230, tabela 46, né? 46 que fala da temperatura em função da milivoltagem, né? A gente viu algumas coisas aqui com tabela 7 que é justamente ao contrário, a STM, o range de temperatura e a milivoltagem referente a esse range. Aqui eu coloco o valor da milivoltagem e eu obtenho o que? Na fórmula eu obtenho o T. O T é o que eu quero. Então o T vai estar aqui, com 30 casas depois da vírgula, com 2 casas depois da vírgula e com 1 casa depois da vírgula. Para a gente ver a aproximação, né? É essa a fórmula que eu estou usando. Aqui a gente vai começar pela faixa menor e vamos passar pelas 4 faixas que a gente viu anteriormente. Se alguém quiser a tabela, peça por tempo limitado, né, para o pessoal que é inscrito. O erro dessa tabela aqui, ela está em 0,02 a menos 0,02. Eu peguei os extremos de todas as faixas. Lembro também que apenas para os inscritos no canal, que eu vou disponibilizar essa tabela. Se o pessoal gostou desse trabalho, dá uma curtidinha aí do lado, ajuda muito isso, pessoal. Senão daqui a pouco a gente para com tudo isso, não tem motivo nenhum. Eu não tenho nenhum motivo para continuar, porque às vezes o pessoal não se coloca, puta, é importante, eu estou gostando, ninguém fala nada, a gente termina tudo, né? Então eu preciso ter um feedback de vocês aí, se está gostando ou não até, né? Faz parte também. E as vantagens de fazer os gráficos e as análises comparativas entre os termopares, né? As vantagens de ter essa tabela é que a gente vai poder fazer os gráficos, vamos tentar calcular, vamos calcular a integral dos gráficos, né? Fazer a derivada em função da potência termoelétrica dos termopares, um negócio bem bacana aí que vai ser um aprendizado legal. Essa tabela aqui, lembrando que aqui tem os valores tabelados, o verde é que tem a ver com a faixa que nós estamos colocando, e o vermelho é uma extrapolação que eu coloquei, no sentido da gente ver que está desgarrando do valor, para que a gente tenha, saiba o porquê que criou-se, nesse caso do termopar tipo S, 4 situações separadas de coeficientes. Vamos colocar aqui os valores, né? Termopar tipo S, a tabela, a faixa de temperatura, né? Aí eu vou colocar a milivoltagem que eu tenho, dessa fórmula, né? A milivoltagem que está em função da temperatura, né? Eu quero a temperatura, que é o resultado dessa equação, dessa faixa. Aí do lado eu tenho os valores já pré-definidos para a gente poder ver se está correto ou não, né? Então a gente vai jogando a milivoltagem e vai obtendo o que? A temperatura. Menos 0,23, que é o primeiro aqui, teria que ter menos 50, deu 50, o zero é 0, né? Vamos correr um pouquinho porque tem 4 situações para a gente ver. Se eu colocar a milivoltagem 0,6460, né? Então aqui é o 0, é uma situação que 0,646, 100 graus, bateu, 100 graus. A próxima 1,441, 200, bateu. 1,874, 250, 250,1, está dentro da tolerância. Depois a gente vai explicar essa tolerância, o porquê que bateu. 2,3230 teria que dar 300, deu 316, você vê que extrapolou. Extrapolou é nesse momento que você cria a outra faixa, por isso que tem outros coeficientes. Nós estamos explicando os porquês. Do lado ali vamos pegar uma temperatura vermelha de 200, seria 1,4410, dá 200,1. Depois a gente vai explicar por que esse não passou e o outro passou. Que aqui é o caso, 250,1 e ele passou, né? 87,40 que está aqui. O próximo teria que dar 500, 4233, 500. O próximo tem que dar 800, 734,5, 800. O próximo 9,587 mil, tá aqui,
11,951, 1.200. Bateu, né? Vamos à próxima, que é aquela faixa que volta, né, pessoal? Então a gente coloca lá, vamos colocar 2 em vermelho, 9,587 mil, né? Você vê que está em vermelho e bateu. Aqui tem um ajuste bem legal, por isso que ele voltou de 1.200 para 1.064. Tem um ajuste bem bacana. O 10,1680 é vermelho, mas bateu também, 10,50. O outro tem que dar 10,64, você vê que bateu bem bacaninha também. 11,951, 1.200. Você vê que é problema de precisão, por isso que esse cara aqui voltou para 1.064 e não partiu de 1.200, que era o anterior. 1.400 cravou também. O próximo 16,770 cravou 1.600, ficou perfeito. Vamos na outra tabela, que é a sequência do 1664,5 até o final da escala, 1768,1. Vamos colocar aqui 14,37,3, aqui ó, 1.400, 1.431, é a faixa vermelha, ele está fora da faixa, né? Vou colocar outro fora de faixa, 1.500, 1.502,40, está fora. Esses polinômios começam a valer agora, 1664, ó, bateu direitinho, é o início dele. O próximo tem que dar 1.700, 1.700, bateu. O próximo 1.730, 18, 28, 5, 1.730, bateu. E o último 1.768, tá aqui, bateu. Então cravou aí a última faixa. É problema de precisão. Aqui a gente demonstrou o porquê que criou-se algumas faixas, no caso aqui 4 faixas diferentes de coeficientes, e nós falamos aqui do Thermopar tipo S. Pessoal, ficou um pouco comprido, né? Um vídeo um pouquinho mais longo, mas era necessário porque são 4 faixas. Se você gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho. Falamos aí de polinômios Thermopar tipo S, Thermopar de platina PT, PTRH 10%, falamos da relação temperatura vezes força eletromotriz. Dê um curtir, pessoal, compartilhe, faça a sua inscrição, faça a sua contribuição aí, de mostrar que vocês estão gostando ou não desses vídeos, né? No Facebook, em montagem, né? E se você se inscreveu no canal, tem direito ao WhatsApp, para poder pedir tanto a tabela como fazer a sua inscrição e ter um canal de comunicação para a gente tirar dúvida. E essas dúvidas eu lembro que são dúvidas que aí criamos, nos ajudam a criar novos vídeos. Pessoal, fica aí então, meu muito obrigado. Meu nome é José Eduardo Tozelli, meu e-mail está aqui se quiser pedir a tabela. Fiquem à vontade, obrigado, até logo, um grande abraço a todos.